Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa oficial do TCE Ceará, onde aqui a gente provoca você a discutir aqui com a gente, Carol, assuntos importantíssimos. Nunca vou cansar de dizer isso, porque aqui a gente aprofunda os temas, a gente aprofunda as discussões e hoje não vai ser diferente. Vamos conversar sobre o que hoje, Carol? Fala para quem está nos acompanhando. A gente vai falar sobre as fiscalizações do Tribunal de Contas na área de proteção ao meio ambiente. Isso porque foi apresentado um artigo nesse mês de junho, no 5º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, em São Luís, Maranhão. E quem são os nossos convidados? A gente conta com os autores desse artigo, os servidores Alexandro Gondim e Felipe Carvalho. O artigo de vocês foi selecionado dentro do eixo temático Governança Climática. E assim, qual foi o ponto de partida para realizar essa pesquisa? Bom, Carolina, o ponto de partida inicial foi... a gente teve um interesse pessoal pelas matérias ambientais que começavam a circular no gabinete, para julgamento nas sessões, já coroando o trabalho da SESEX, Secretaria de Controle Externo, Secretaria de Controle Externo aqui do TCE, de atuação nessa área ambiental, de acordo com a proposta estabelecida pela presidência, dos instrumentos de planejamento de atuação do tribunal. Então, essas matérias ambientais começaram a nos chegar e chamou nossa atenção pessoal sobre o assunto, e a gente começou a discutir e trocar ideias sobre a matéria, e aí foi surgindo o interesse de escrever sobre isso para tentar validar, pesquisar essa mudança que a gente estava vendo na atuação do tribunal. Não é, Felipe? Boa pontuação. E também a necessidade de buscar uma efetivação das políticas públicas, porque nós temos uma legislação, um arcabouço normativo bem extenso, mas que há uma dificuldade das gestões públicas de efetivar de forma interseccionalmente. Aplicar a norma, E dentro de todos os temas, que são... O tribunal mesmo faz fiscalização, aborda muitos temas sobre o meio ambiente, vocês fizeram uma seleção de alguns temas para poder trabalhar nesse artigo. Quais foram o escopo de vocês? A escolheu, dentro das ações do tribunal, aquilo que estava voltado associado, que poderia ser associado às mudanças climáticas, aos acordos que o país vem celebrando para combater essas mudanças climáticas, nas metas que ele tem que ser atingida. E a gente começou a perceber que esses assuntos trariam impacto lá nessas metas nacionais que o país tem que ter. Então a gente foi pesquisar esse relacionamento entre o que o tribunal estava tendo como resultado final do trabalho de fiscalização nessas áreas ambientais que a gente escolheu, e como o controle se justificava, a ação do controle nessa área ambiental. Como é que se justificava isso? Era um controle que estava migrando da parte da mera fiscalização da despesa, da legalidade da despesa, para um controle preventivo, de tentar minimizar efeitos posteriores e auxiliar a gestão na questão desde o planejamento, inclusive equalizando a diferença de pessoal técnico que a gente tem entre os municípios do estado, que a gente bem conhece a diferença entre o pessoal técnico de atuação na região metropolitana e lá do interior do estado. A efetivação, a busca por efetivar as políticas de resíduos sólidos, de recursos hídricos, elas tocam diretamente o combate à desertificação do semiárido e do bioma caatinga. Então nós vimos que a implementação de forma efetiva dessas políticas também estariam ajudando a atingir as metas pactuadas pelo Brasil nos acordos internacionais. Até porque a gente não pode esquecer, que praticamente, quase todo o território cearense está dentro do semiárido, Então é uma coisa que faz parte da realidade da vida das pessoas, Está acontecendo agora, Carol? Não é algo que já passou. Exato. Isso é a relevância, toda a sociedade vai sofrer os reflexos do que a gente está fazendo hoje, Não estou falando nem em relação ao controle, mas do que a humanidade está fazendo em relação ao meio ambiente. E
nesse sentido, é que essa fiscalização que o tribunal passa a implementar nas políticas ambientais, né, como contribuindo para o atingimento de metas, né, se revela como uma nova dimensão do controle, em que ele se preocupa, além da legalidade, da eficácia daquilo ali, ele se preocupa com os efeitos, os relacionamentos, efeitos para outras gerações. Né? É o que às vezes a gente pesquisou como responsabilidade intergeracional, né, que a gente descreve no artigo. Os efeitos do que o tribunal vem fiscalizando para deixar para as próximas gerações. Então, assim, com relação aos resultados apontados sobre essas fiscalizações, de que forma, assim, um exemplo que vocês poderiam dar de como a atuação do tribunal nessa parte do planejamento ambiental pode transformar mesmo, ou então, assim, conseguir alcançar as metas presentes nos documentos? O tribunal, ele desempenha de diversos modos um papel importantíssimo, seja no estudo da desativação dos aterros sanitários, Ou dos lixões? dos impactos e o fechamento dos lixões. Ah, tá. Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece o encerramento dos lixões. Então, até hoje, 2026, municípios estão ainda despejando, os próprios gestores despejando nesses locais que ainda existem no Ceará. E para além disso, do encerramento dos lixões, também tem que haver plano de desativação dos aterros, né? de encerramento, para que simplesmente não parem de operar no local, mas que tenham planos que evitem prejuízos ambientais. No caso, Felipe, desculpa, no caso assim, é porque é porque um aterro, ele não tem uma vida eterna, né? Sim. Você vai jogar o lixo, os resíduos sólidos em determinado período, 10, 20, 30 anos. Aí, no caso, quando termina essa vida útil, então não é só fechar. Não, é necessário que haja um estudo de impactos a fim de evitar danos, por exemplo, dos gases, né, dos produtos químicos que lá estejam. Tem que haver o controle dos gases, o cobrimento vegetal tem que ser fiscalizado, né? A questão do chorume tem que ser monitorada, né? A infiltração disso no lençol freático, tudo isso são coisas que devem ser planejadas para o posterior do fechamento do aterro. Não é só fechou, né? Ele continua ainda ali, o lixo ainda está ali, né? O resíduo que foi depositado ali, né? Ainda está ali e vai precisar ter acompanhamento disso, com a emissão dos gases, com a infiltração, com o recobrimento vegetal, com todas essas coisas, para evitar de contaminação ambiental, minimizar essa contaminação que ainda vai ocorrer ao longo do tempo de decomposição desses resíduos. E para a gente encerrar aqui o programa, já estamos chegando aqui no nosso tempo, como vocês podem analisar dentro do trabalho de vocês, do trabalho do TCE, claro, como isso pode beneficiar a nossa sociedade? Como eu tinha falado, Dimitri, essa responsabilidade intergeracional, né, que o tribunal vem atuando dessa forma para as futuras gerações. Uma coisa importante a pontuar ainda em relação ao trabalho do tribunal, a questão dessa auditoria de desertificação. Para você ter uma ideia, nossa Caatinga é um bioma que, relegado ao longo do tempo histórico que a gente vê, a própria população a própria população do estado do Ceará não tinha um reconhecimento disso. Confesso a vocês que eu mesmo me surpreendi quando fui estudar o tema. Tem uma pesquisa recente que mostra que o potencial de sequestro de carbono do bioma Caatinga é surpreendente, é melhor do que o reflorestamento, inclusive porque gasta menos. Então, o trabalho que o tribunal fez em relação à desertificação adquire um contorno de extrema importância para o atingimento das metas nacionais, porque a gente trabalha para tentar reduzir a emissão de gases do efeito estufa, né, que acaba jogando carbono na atmosfera, e o potencial da Caatinga é enorme nisso daí. Então, o trabalho do tribunal está antenado com isso, né, tem um reflexo contributivo muito grande para as metas nacionais e para o plano global, né, que são as metas globais de controle das mudanças climáticas por meio dessas ações.
Só para complementar a tua pergunta, até porque uma coisa, né, o tribunal faz a fiscalização, mas acho que depois também tem que ter um monitoramento daquilo que foi decidido. Eu acho que isso é uma coisa super relevante sobre a atuação do Tribunal de Contas, não é mesmo? O que a gente já falou que não é necessário apenas determinar o encerramento, identificar o momento de encerramento, mas de continuar o processo de acompanhamento a fim de evitar os possíveis danos. E isso é feito através de instrumentos que o tribunal utiliza, por exemplo, o monitoramento. Né? Hoje, a Secretaria de Controle Externo, ela, por orientação, decisão dos julgadores, dos conselheiros, auditores, eles permanecem acompanhando aquela política, e com o intuito de fazer cumprir as determinações, as decisões dos julgadores. Esse processo de auditoria da desertificação, o Pleno decidiu por monitoramento a cada 6 meses, que é exatamente do bioma Caatinga, né, para ser realizado. O julgamento foi em dezembro de 2025, ou seja, devemos estar monitorando, deve estar tendo monitoramento e alguma coisa já agora nesses primeiros 6 meses. E esse monitoramento, inclusive, é uma coisa de suma importância que já há estudos indicando e artigos aprovados que isso sirva de exemplo para os outros tribunais do Nordeste também fazerem isso, porque o bioma Caatinga permeia todo o nosso Nordeste, até Minas Gerais. Infelizmente, a gente fica por aqui. Eu quero, em nome do Conexão Cidadão, parabenizá-los pelo trabalho, um trabalho riquíssimo, né? E como Exatamente. agrega o próprio Tribunal de Contas e o próprio conhecimento científico. Parabéns para vocês. Obrigado, Carolina. O Conexão Cidadão fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, assim como eu e a Carol. A gente aprende muito, né, Carol, sobre esses estudos, sobre esse tema e como o Tribunal de Contas se empenha, né, para termos aí uma vida longa, né, não só da Caatinga, mas que tenham responsabilidades aí dos aterros sanitários e de outras temáticas que o Tribunal de Contas atua ali de forma plena, de forma forte, não é isso, Carol? Exatamente. E a gente conta com você no próximo episódio do Conexão Cidadão. A gente se vê na semana que vem. Até lá.